Olá, bom dia a todos, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na nossa TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV Cearense. Como sempre, recebendo grandes figuras, grandes nomes da sociedade e do nosso mercado imobiliário. E hoje o tema são empreendimentos de praia, ou chamados de segunda moradia. Segunda moradia que está virando primeira moradia para muita gente. Eu recebo aqui com muita honra duas grandes figuras, o Tony Bittar da Colmeia, mas inicialmente o meu amigo Martônio Rodrigues da construtora Manhattan. Tudo bem, Martônio? Tudo bem, Ricardo. Um prazer estar aqui com você e com todo o seu público aqui na TV Jangadeiro. Beleza pura. Martônio, vamos direto ao assunto aqui, porque se Coice de Bacurim é o programa de rádio, imagina aqui, né? Aqui é um Bacurim atômico. Bacurim atômico. Bem curtinho. Martônio, me explica, houve um sentimento das pessoas depois da quarentena, ou na quarentena, de que o seu apartamento, a sua moradia, o que era bom ficou ruim. A sala que era grande ficou pequena, a cozinha que era maravilhosa ficou péssima, a varanda. E isso aconteceu também nos imóveis de praia. Muita gente se mudou para os seus imóveis de praia. Como é que você analisa, na tua visão, qual é a tua visão sobre esse fenômeno que aconteceu? Tá. Eu tenho uma visão muito clara em relação a isso. O cearense ele se reinventa à medida em que as coisas vão acontecendo, né, Ricardo? E a pandemia deu oportunidade àquela pessoa que morava em Fortaleza e que já tinha uma residência de praia, dela se mudar para essa residência de praia e lá ela passar a viver uma temporada maior, diferente daqueles finais de semana ou finais de semana prolongados que ela vivia. Então, ela viu que dava para ela conciliar a vida profissional dela em Fortaleza com uma moradia diferenciada. Tá certo? Então, eu uso sempre um exemplo. Eu já morei em Niterói, no Rio de Janeiro, e trabalhava no Rio. Só de Ponte Rio-Niterói eu tinha 13 quilômetros. Em quilômetros eram 13. Em tempo, só Deus sabe dizer. Às vezes era meia hora, às vezes 1 hora, às vezes 1 hora e meia para chegar no trabalho. Então, o que são 30 minutos, 25 minutos ou 40 minutos para você ter seus filhos morando num ambiente saudável, tirando aquilo que nós temos de melhor no Ceará, que é a brisa, a praia, o sol. Um grande amigo meu diz o seguinte, que as melhores coisas da vida, ou elas são de graça, ou elas custam no máximo R$2. Era R$1, mas é porque a inflação agora é R$2. É um coco. Tem coisa melhor que você tomar uma água de coco, né? É o pôr do sol, é o nascer do sol e é o mar. Sua Majestade, o mar. Aí a pergunta que eu lhe faço, as pessoas realmente se mudaram para os apartamentos? Você tem sentido realmente na sua construtora, da construtora Manhattan, que as pessoas realmente resolveram mudar? E mais, essa barreira da distância, do tempo, a quarentena tratou de vencer essa barreira? Lá no Rio de Janeiro você diz, eu vou para Niterói, atravesso a ponte, é 1 hora, eu demoro 1 hora e meia para chegar no trabalho, é normal. Mas aqui meia hora, 40 minutos era considerado longe. Essa barreira foi quebrada e está realmente acontecendo na Manhattan? Foi uma mudança de paradigma incrível, né? O cearense, quer dizer, ele vai de carro até a porta de onde ele quer ir. Então ele tem essa característica da comodidade. Nós somos muito comodistas em relação a isso. Então você sair daqui e morar no Aquiraz Riviera ou morar no Porto das Dunas era muito longe. E hoje as pessoas desmistificaram totalmente isso, porque elas viram que vale mais a qualidade de vida dela do que esse deslocamento. Muitas vezes o deslocamento é rigorosamente o mesmo em termos de tempo. Às vezes demora mais urbanamente para você ir para o trabalho do que para ir para o Aquiraz Riviera, por exemplo. E você tem o aspecto da digitalização. Todo mundo hoje está trabalhando muito através de lives, através de reuniões virtuais. Quer dizer, os deslocamentos também diminuíram muito. Martônio, quem não tinha casa de praia passou a procurar uma e comprar. Quem já tinha uma passou a querer uma maior ou uma melhor. Realmente você sentiu um boom de vendas na construtora Manhattan, especialmente no Manhattan Beach Riviera, lá no Aquiraz Riviera, depois da quarentena, pós-quarentena? Sim, isso aí foi notório, tá certo? Nós tivemos um volume de vendas que nós não experimentávamos há muitos anos, junto com essa demanda, porque a gente tem que também olhar que a oferta diminuiu substancialmente, ninguém lançou empreendimento de praia nos últimos anos no Ceará. Isso fez com que os nossos preços tivessem uma elevação substancial, vou ser bastante transparente, nós subimos as nossas tabelas em 26%. Incrível. E continuamos tendo demanda por isso. Nós observamos que aquele cliente que visitava o seu parente
passou a comprar uma unidade no nosso empreendimento e aquele nosso cliente que já possuía um empreendimento do tipo 101 metros quadrados, ele passou por uma cobertura de 163 ou de 200 metros quadrados. É o upgrade, né? Ele fez o upgrade, ele se mudou para lá com a família, ele está realizado e junto com isso existem outros aspectos que têm viabilizado esse imóvel de segunda residência, Ricardo, que é o fato dos custos terem reduzido. Porque quando eu chamo de custo é o seguinte, essa mesma pessoa que adquiriu esse imóvel, que inicialmente era para lazer e agora virou moradia, ela também pode, no período em que ela está fazendo uma viagem ou no período em que ela não está usando, ela aluga. Ela pode alugar. Né? E eu cito para você que no Manhattan Beach Riviera, eu já observei lá locações de R$16 mil por aquele período que compreende o Natal e o Réveillon. O que são R$16 mil? R$16 mil, amigo, é o condomínio de um ano inteiro. O cara tira em uma semana o custo, digamos assim, o custo operacional do ativo dele em uma semana e curte os outros 360 dias do ano. Impressionante, impressionante. Martônio, houve uma quebra de paradigma também em relação a isso? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento que eu, particularmente, nos meus 31 anos de mercado imobiliário, eu nunca vivenciei, que é uma taxa de juros negativa no banco. Uma taxa Selic de 2% ao ano é negativa. Ou você acha que não está tendo inflação? Ou você acha que o preço do material de construção, aquela louça que você comprava, aquela cerâmica é a mesma de 4 meses atrás? Ou a comida que você está comprando, você acha que é o mesmo valor? Não, a inflação existe. E você aplicar o seu dinheiro a 2% ao ano é perder dinheiro, é juro negativo. Hoje, qualquer aluguelzinho, fuleiragem, como a gente diz aqui no Ceará, já supera uma aplicação financeira. Você acabou de falar que tem apartamentos lá no Manhattan sendo alugados por 16 mil um final de semana, um Réveillon. Então a pergunta que eu lhe faço, foi quebrada essa barreira, as pessoas estão comprando para investir, também os imóveis de praia para alugar e hoje você pode usar e alugar, como você falou, as pessoas não criam mais dificuldade quanto a esse fato, não? Ricardo, você falou bem, nós vamos juntar aqui os nossos dois referenciais, tá certo? O meu de 16 mil reais na locação por um período curtíssimo, menos de uma semana, e o seu de uma Selic de 2% ao ano. Se uma pessoa adquire hoje o preço normal de um imóvel nosso de 100 metros quadrados é 800 mil reais lá no Aquiraz Riviera, 2% de 800 mil reais dá exatamente 16 mil reais. Esse nosso cliente que adquiriu esse imóvel, ele já tem os 2% dele em uma semana. Em uma semana, é impressionante. Para que ele vai esperar um ano inteiro para ter essa remuneração? Ah, não, mas o povo cearense tem que entender de que o imóvel, ele é um ativo, ele é um bem de raiz, é uma coisa que ela é, desde que o mundo é mundo, desde a época das cavernas que as pessoas querem um lugar para morar. Sem dúvida. Imóvel é a base de tudo, né? É o sonho da família e segundo Theodore Roosevelt, né, ex-presidente americano, antigo presidente americano, é a base da riqueza. Quem tem imóvel tem tudo. Quem fica só com esse negócio de dinheiro, juntando dinheiro, botando no banco, a tendência é o dinheiro evaporar, porque sempre aparece uma viagem, um carro novo, uma coisa, e o dinheiro, ó, né? Ele se evapora, mas o imóvel é a base de tudo, não é isso, doutor Martoni? Exato, eu queria fazer uma parte, você falou no carro novo, é um outro paradigma que está se quebrando aqui no estado do Ceará. Muitas vezes você via uma pessoa que morava em condições, eu não digo modestas, mas numa condição abaixo daquilo que ele poderia morar, mas tinha na sua garagem um carro que às vezes valia mais do que o seu bem. O cearense aprendeu a trabalhar com dinheiro, sabe, Ricardo? O cearense hoje, ele prefere ter um imóvel com qualidade, com uma mobília de primeiríssima qualidade, numa localização especial e ter o carro adequado à necessidade dele. E não mais aquele carro para servir de cartão de visitas. Né? O cearense sempre teve um cartão de visitas dele, que era o carro. Hoje você tem essa coisa mais equilibrada. Não precisam ser um carro modesto, mas um carro adequado. Não, hoje é verdade isso. O cearense trocou o carrão pelo apartamentão. É isso aí. Hoje em dia você demonstra que você é uma pessoa bem-sucedida, não é pelo carro que você anda, mas sim, até porque tem Uber hoje e tudo, mas sim pelo apartamento que você mora. Aí você vai poder receber seus amigos e tal. E é esse também realmente um boom do mercado de segunda moradia, que o nosso amigo Martoni aqui falou bem, que está bombando os empreendimentos de praia, que com uma semana você tira praticamente
a taxa de condomínio, os custos do ano inteiro. E o resto você pode usar, você pode alugar, e aí vai realmente render mais do que qualquer aplicação financeira. O tempo é muito curto, Martoni, a gente já está terminando aqui o primeiro bloco. Eu queria deixar você à vontade para um pequeno recado final, porque a gente vai conversar. Você perdeu o Par ou Ímpar, né? São 3 blocos, são 2 convidados. Ele perdeu o Par ou Ímpar, ficou só com um. Meu amigo Tony Bittar da Colmeia vai já entrar. Recado final, Martoni. O meu recado final vai para o trade aqui. Eu sei que o seu programa é tem uma representatividade muito grande junto ao trade imobiliário, e queria prestar aqui a minha reverência a todos os nossos construtores e a todos os nossos corretores de imóveis, aos donos de imobiliárias, aquelas pessoas que junto conosco, né, passaram por todo esse período, que se a gente for olhar, Ricardo, já são 5, 6 anos, 7 anos, amigo. De porrada, né? De muita resiliência. Então, e assim como em todos os grandes mercados, também houve um filtro. Só ficaram os bons. Graças a Deus, os nossos construtores ficaram todos, né? Porque são pessoas realmente de muita qualificação, e os nossos corretores, aqueles que seguraram conosco ali nas horas mais difíceis, estão agora colhendo os frutos do seu trabalho. Eu acredito muito no mercado imobiliário cearense. Ele ainda é pequeno diante das possibilidades que ele pode ser, pela imensidão do nosso litoral, pelas características climáticas que a gente tem e pelo nosso povo, que é extremamente agradável. Junte-se a isso, toda uma infraestrutura que o governo está trazendo em termos de aeroportos, portos, né, possibilidades hoteleiras, a gente tem vida longa para o mercado cearense. Beleza pura, esse foi o Martoni Rodrigues da Construtora Manhattan. E fique por aí, fique aqui com a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar também sobre esse assunto de segunda moradia, empreendimentos de praia, com meu amigo Tony Bittar da Construtora Colmeia. A gente volta já já. De volta com o programa Flash Imobiliário aqui na minha, na sua, na nossa TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário do Ceará. E recebendo agora o meu amigo Tony Bittar, da Construtora Colmeia. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com você. Primeira vez aqui na TV, né, Tony? Primeira vez aqui na TV. Grande Tony, você representa a Construtora Colmeia, que tem uma ligação muito forte, não somente com o mercado imobiliário do Ceará. Aliás, a Colmeia é nosso produto, é uma empresa que é uma multiestadual, né? Ela é uma empresa cearense que está na região norte, lá em Manaus, lá no Amazonas, está também em Natal, do Rio Grande do Norte, e está até em São Paulo, em Campinas, não é verdade? É isso aí. Então, é uma empresa cearense que está aí trabalhando no Brasil todo. Mas a Colmeia tem uma relação muito forte com os imóveis de praia. Nós estamos falando aqui, o tema é a segunda moradia, a moradia de praia. Porque a Colmeia, ela construiu, ela edificou, ela idealizou um dos maiores ícones do segunda moradia aqui do Ceará, do Nordeste, que é o Aquaville. E depois veio com o Golfville. Então fala um pouquinho, rapidamente, dessa história da Colmeia no mercado de segunda moradia. A Colmeia é uma empresa que ela teve a sua origem com o Dr. Ronaldo, que foi o nosso precursor, e ele tinha uma visão fora do comum, né? Naquela época, a Colmeia tem 40 anos, nós fazemos esse ano, cara, 40 anos, fizemos. E estamos comemorando isso no Casacô ali, com o Espaço Colmeia, na Avenida Beira-Mar. E quando ele pensou naquilo, ele já pensou na dimensão geográfica. Então nós tínhamos uma sede em Fortaleza e outra, imagine você, em Manaus, e a sede de Manaus já tem 29 anos. Poxa vida. Nós estamos lá. Depois Natal e Campinas. Nessa época, ele também viu essa possibilidade da segunda moradia e idealizou o Aquaville Resort em Aquiraz. Então, naquela época, a gente tinha o Beach Park, praticamente nada mais. Ele começou a pensar num monumento, porque a gente está falando ali de 3 ilhas. Isso é pensar na frente, né? Tem uma visão de longo prazo do mercado imobiliário muito grande, né? Pensar numa envergadura daquela, assim, só vocês... O mundo precisa de gente assim, Ricardo, que pensa diferente, que movimenta. E é verdade. O nosso precursor tinha esse DNA. Se o Aquaville, que fica ali vizinho ao Beach Park, é grande hoje, imagine naquela época que ele foi lançado nos anos 90, não é verdade? Que era um desafio, né? É um desafio. Com certeza. Me lembro como se fosse hoje, propaganda na TV, a história da água, enfim. Mas, meu amigo Tony, nós estamos vivenciando um momento atípico, um momento muito especial para o mercado imobiliário.
todos os segmentos do mercado bombando de vender, vendendo muito acima da média, já superando o ano passado, e o mês de setembro ele foi um mês que foi o melhor mês de vendas dos últimos 6 anos. E o que está acontecendo é que as pessoas estão querendo se mudar de apartamento, aquele apartamento que era grande ficou pequeno, aquela sala que era boa ficou ruim. Mas aconteceu outro fato dentro desse fenômeno de boom de vendas do mercado imobiliário. As pessoas aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, se mudaram para as suas casas de praia. E quem não tinha uma, comprou. Isso fez com que a velocidade de vendas do segmento turístico, né, do segmento de segunda moradia, bombasse. Qual é a tua visão sobre isso? É verdade mesmo? A Comércio sentiu isso? Se a gente tivesse que... Se você me perguntasse só 4 meses atrás, eu acho que nem Nostradamus... Tá ficando doido, né? Nem Nostradamus previa isso. Completamente atemporal. Te confesso que, enquanto gerente comercial, eu tinha uma expectativa de que o varejo, de alguma forma, quando voltasse, a gente tivesse uma demanda reprimida. Mas não te confesso que no mercado imobiliário não. O que a gente percebe é que nesse momento em que a gente teve uma guerra social, ela foi uma guerra social, então, ao ponto de abrir a porta do elevador, você olhar para o vizinho e falar assim, não, desça depois. Sabe, a gente ficou sem ver mãe. Parecia que era um inimigo, né? A gente ficou sem ver mãe, sem abraçar o irmão, sem ver filho que estava morando fora, e a gente começou a ressignificar muitas coisas. E não foi diferente no imóvel de segunda moradia. As pessoas começaram a perceber que tem espaços que eram de mais ou que eram de menos, começaram a ver o imóvel de segunda moradia que já tinham e começaram a ver com outra proposta. Automaticamente isso mudou a forma de consumo. Mudou. A gente tem, o nosso número é que existem mais ou menos 150 famílias residindo hoje no Golfville, que é um produto que a gente tem de segunda moradia aqui, que é um sucesso absoluto e que zerou depois que a gente começou as atividades. Zerou o estoque. Zerou o estoque. Zerou o estoque. Esse negócio da pandemia, você falou aí, né? Que é como se você abriu a porta do elevador, você viu um amigo, um vizinho seu, você já tratava o cara como inimigo. Mas é verdade, em alguns momentos eu ouvi algumas pessoas comentarem que, rapaz, eu não sei como é que vai ser esse negócio de máscara, nós vamos ter que usar máscara dentro de casa, como se tivesse uma fiscalização dentro da sua casa, você tinha que dormir com aquele troço, né? É impressionante como mexeu com a vida das pessoas essa história do lockdown e da quarentena, né? Mexeu na economia e mexeu na cabeça das pessoas. Mas, Tony, você falou agora que tem 150 pessoas morando no Golfville. Imagina lá no Aquaville quantas famílias e nos outros empreendimentos de praia. Mas o que é que essas pessoas procuram hoje, né, num empreendimento de praia? Quais são os pontos que são muito bem quistos, que elas realmente se mudaram para lá? E quais são aqueles pontos que não? Se tiver esse tipo de coisa, eu não vou me mudar para lá, eu não vou para o empreendimento de praia. O que é positivo, o que é negativo na tua visão? Primeiro, eu acho que esse segmento, ele abrange todas as classes sociais. O que vai mudar muito é a localização em que você está. Se você está mais próximo do mar, se você está um pouco mais afastado do mar. Mas o que a gente percebe é que esse produto ele tem um cunho familiar. Então, hoje a decisão não é tomada por quem paga a conta, é tomada por quem paga a conta. E se duvidar muito, até o cachorro faz parte da decisão familiar. Os filhos hoje têm uma força muito grande sobre isso. Então, quando a gente consegue conceber um produto de qualidade, que oferece segurança, lazer para toda a família, nós estamos falando de quem é bebê e para quem é idoso, e a gente consegue colocar isso num empreendimento e a família consegue ficar unida, isso tem força. Porque a gente tem um aspecto de segurança. Imagina, a minha geração ainda corria na rua, gente. A gente saía de manhã cedo para brincar, só voltava com a mãe com o cinto na mão, 2 horas da tarde. Agora o filho da gente não tem mais como fazer isso. Num produto como esse tem. Até porque, Ricardo, um coleguinha dele da escola também está lá. Entendi. E a gente começa a ressignificar a forma de viver. É isso aí. Esses empreendimentos, hoje, todos os empreendimentos que são lançados no mercado urbano mesmo, no mercado das cidades, primeira moradia, eles já têm o conceito de condomínio clube. O fator segurança fez com que isso acontecesse. As pessoas querem ficar em casa, né, e conviver socialmente, mas com as pessoas, com os teus vizinhos. Então, hoje tem academia, você tem pet place, você tem salão de festa, salão de jogos, muito espaço. Essa é a base. Agora, imagina isso num condomínio de praia, né? Aí eu te pergunto, as pessoas ainda procuram a questão da segurança, ninguém quer mais casa de praia solta, tem que ser no condomínio? Outra pergunta, o fato de ser pé na areia, de ser realmente frente para o mar, é importante na decisão
da compra de uma casa de praia, de um apartamento de praia? Como eu estava te falando, eu acredito muito que tem espaço para todo mundo. É óbvio que quanto mais próximo do mar você estiver, mais valor agregado que você tem. Você diminui um pouco a fatia de mercado, porque nem todas as pessoas conseguem adquirir uma segunda moradia na frente do mar. Mas te confesso que eu acho que tem espaço para todo mundo. Como a gente estava brincando lá, o Martoni falou, olha, eu vim do Amazonas e moro aqui hoje, né? Para quem vem de Manaus para cá para passar um final de semana, pegou 4 horas de voo. O que é atravessar 2 ruas para chegar na areia da praia? Nada. Com certeza. Então a gente tem aí público para tudo quanto é lugar. Quando você falou, Tony, você acha que é condomínio fechado? Houve uma época aqui em que as casas muito grandes ficavam, né? As pessoas tinham casas enormes na praia. Agora, a questão da segurança, ela é veemente. A questão da segurança... Quem vai para uma segunda moradia quer tranquilidade e conforto. Ele quer aproveitar aquele momento com segurança, quer ir e voltar. É óbvio que o mundo mudou. Quando a gente tem isso dentro de um complexo onde é administrado e você pode gozar daquilo com a sua família com toda a segurança e conforto, tem um outro peso, que é o que a gente oferece. Você falou outra coisa também que eu achei bacana. Você falou, Tony, condomínio clube. Nós começamos há 2 décadas e meia com o Aquaville. O Aquaville. Hoje nós temos o Living Resort, que tem essa concepção, e quem mora lá é muito feliz. Nós vamos entregar o Living Garden com a mesma concepção, e a gente tem o Golfville, que é um sucesso absoluto. Bom, o Golfville é quase uma cidade, né? É um empreendimento mega. São quantas unidades mesmo em todas as etapas? Eu não sei te precificar agora todas as unidades, porque quem cuida dessa carteira é o Rogério, ele que sabe o número na ponta. Mas é em torno de umas 800 unidades, mais ou menos no geral, isso aí, né? é isso no aí. geral. E foi um boom realmente de vendas, foram vendas magníficas que você teve agora, especialmente depois da quarentena. Uma pergunta, os preços subiram realmente? Se a Comer soubesse que ia acontecer esse boom, teria segurado para que esses preços, para poder ter pegado esses preços melhores? O que é que você está vendo em relação da inflação do mercado imobiliário? Quem comprou anteriormente, no passado, se deu muito bem, e quem comprou agora teve que pagar o preço, e hoje o preço está mais alto ainda, Tony? Se a gente pudesse prever, não tinha vendido mais nada há 1 ano e meio atrás. Tinha segurado tudo. Tinha, é óbvio, oferta e demanda. O que eu falo para todo mundo é, o segmento da construção civil ele tem um ciclo muito longo. O tempo da gente comprar, negociar e namorar um terreno, até dizer quanto ele vale, com acordo com o plano diretor, com estudo de mercado, com estudo de ocupação do solo, até a gente conseguir conceber aquilo e aprovar e construir, nós temos 6 ou 7 anos. O humor muda daqui para lá, o humor do mercado muda a tendência, muda tudo. O que a gente está esperando. Então a gente não consegue prever oferta e demanda. O que aconteceu? Nos últimos 7 anos, a gente não teve tanto lançamento. A gente não conseguiu fazer. E hoje o que a gente vê é o que aconteceu aqui na segunda moradia, aí leva-se em consideração o litoral do país, a quantidade de extensão territorial que a gente tem em frente para o mar, acelerou o processo da segunda moradia, não será diferente na primeira, porque a gente não lançou para isso. E é óbvio que você não consegue lançar hoje com o preço de ontem. Hoje tem outro insumo com outro preço, a gente tem mão de obra de uma outra forma e está assim acabando. Living La Reserve nós tínhamos antes da pandemia. Começou a pandemia e acabou. Prime acabou. São empreendimentos da Colmeia, né? Aquaville, Golfville acabou. E a gente tende a diminuir o nosso estoque, por isso nós estamos correndo para lançar. E o preço não tem como não diminuir. Oferta e demanda. Perfeitamente. Bom, esse é o Tony Bittar, da Construtora Colmeia, discutindo aqui, fazendo você que está nos assistindo entender um pouco do mercado imobiliário, especialmente do mercado de segunda moradia, do mercado de praia. Isso não quer dizer que o mercado de segunda moradia não seja também de serra, né? O pessoal lá de Guaramiranga e tal, mas nós estamos falando aqui especificamente do de praia. A gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente vai entrar daqui a pouquinho no último bloco, conversando com o Tony Bittar, da Construtora Colmeia.
De volta ao programa Flash Imobiliário aqui na TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário do Ceará, conversando sobre o mercado de praia, o mercado de segunda moradia que está bombando. Se você não sabe, é o segmento que tem a maior velocidade de vendas de todos os segmentos do mercado imobiliário. Em setembro agora superou 23%. O que é que significa isso? Que qualquer empreendimento que for lançado nesse mercado, Tony, você demora 4 meses para liquidar a fatura, para vender o empreendimento todo. É uma velocidade realmente muito alta e mostra o boom desse, não só do mercado imobiliário, mas especificamente desse setor muito ligado à Fortaleza, que é o setor de moradias de praia. Tony, falar nisso, quem são teus clientes? É família, local, gente de outros estados, como o Pará, como o pessoal do norte, o Acre, os antigos territórios, Manaus, né, o pessoal do Amazonas, pessoal do sul, é gente de fora, é gringo. Quem é o comprador de imóveis de praia lá da colmeia do Golfville? Levando em consideração o Golfville, a gente tem um mix de pessoas lá que consomem esse produto. Esse lado da cidade, esse lado das praias, eu percebo que tem uma procura muito grande pela estrutura familiar, né? A gente tem essa Sabiaguaba, que lado ficou leste, fantástica, você chama, ficou né? fantástica, né? O acesso, a gente teve agora uma duplicação de vias e um aparelho voltado para a família, porque foi a vocação do que a gente fez e a gente percebe que existem vários condomínios. Então, o cearense, ele tem uma propensão a consumir produtos para a família nessa região. O outro lado ficou muito para esporte, a gente tem o kart no Cumbuco, O outro etc. lado que você fala é o Cumbuco, ali a região oeste. Exatamente. É isso? Sentido É, ali, Porto sentido Pecém. Jeri, exato. Então, a gente tem um público muito grande, que é o público de cearense. Mas isso passou as fronteiras. As pessoas começaram a ter renda sobre isso, sublocar suas unidades no Airbnb, por exemplo, e começaram a dar oportunidade para turistas que vinham para cá, que têm o Ceará como vocação turística em janeiro, fevereiro e julho, e em feriados, e começaram a sublocar isso. E as pessoas começaram a degustar, experienciar o privilégio de poder contemplar um espaço como esse com a família e começaram a comprar. Mais do que isso, depois de um período pós-pandemia, a gente teve o investidor que começou a ver que aplicar em títulos públicos já não era mais tão sedutor, começou a procurar uma outra alternativa e os condomínios clube, pela opção de poder monetizar esse valor, de pegar esse dinheiro e aplicar numa relação custo-benefício favorável, começaram a comprar. Então tem todos os públicos. Você está só consubstanciando, né, corroborando com o que o nosso amigo Martônio Rodrigues da Manhattan colocou aqui, que tem muita gente que já quebrou aquela barreira, diz, eu vou comprar para usar, não vou alugar. Ora, você não vai para um hotel, você não senta numa cama que foi usada por outro, por que você não vai ceder a sua casa mediante o pagamento de um aluguel para pessoas que você pode selecionar? Você pode escolher famílias e tal, que vão usar e vão tentar usar da melhor forma o teu imóvel e você vai ganhar para isso. Então você está colocando aqui que o público investidor também está comprando segunda moradia, afinal de contas, quanto é que custa você alugar um Golfville por Réveillon, por exemplo, né? 10 mil, 12 mil, 15 mil, é muito caro, né? Então as pessoas viram isso. Mas, Tony, pergunta que eu te faço, você acha que esse boom do setor imobiliário, especificamente de segunda moradia, é um suspiro do mercado ou é uma tendência, veio para ficar, vai perdurar por muito tempo? Eu acho que nós temos um novo comportamento a partir de agora. A gente não podia premeditar que isso ia acontecer. As pessoas começaram a ressignificar suas moradias. Indiscutivelmente, quando eu falo que a gente tem 150 famílias em média, tendo como primeira moradia o Golfville, a gente tem muitas pessoas ainda mudando a forma de ver. Eu acho que não é um suspiro, não. Eu acho que a gente vai ter isso durante um bom tempo. Você acha então que é uma tendência, né? Não é algo que foi só, é momentâneo, é uma tendência, até porque o nosso estoque está muito baixo, né, Tony? A tendência é que realmente o preço continue numa crescente por muito tempo. O programa está acabando, eu tenho que ser rápido aqui nas perguntas e você na resposta. Novos lançamentos. Demonstre aqui em primeiríssima mão para todo o mercado do Ceará e do Brasil qual é o próximo empreendimento de segunda moradia da construtora Colmeia. É verdade que lá no Golfville vocês estão criando casas
casas de 200 metros quadrados? Fala um pouquinho sobre isso. O Golfville tem muito espaço para a gente crescer. Nós estamos fazendo faseado, é por isso que eu não consigo te precificar unidades, porque a gente não sabe exatamente qual vai ser a configuração. Certo. Mas uma coisa que a gente viu é que horizontalizar também é algo que agrada. Existiam pessoas que tinham suas casas de veraneio, pararam de ir para suas casas pela questão segurança, e o que a gente tem feito hoje é um estudo profundo, como todos os produtos que a gente faz, com uma linha de arquitetura muito grande, fazendo pesquisa de mercado, para lançar dentro do Golfville um empreendimento horizontal. Agora, tem que levar em consideração topografia, o que realmente o mercado procura, localização de casa, que todos tenham ventilação, que tenham vista. Então, hoje o nosso foco para a segunda moradia no Golfville é vir casa. com um condomínio de casas que vai brilhar os olhos de todo mundo. Olha aí, ó, o mercado já está se movimentando, grandes lançamentos vão acontecer. Esse mercado bombando tem que ser aproveitado pelos empreendedores. Muitos condomínios já foram lançados, inclusive em cidades como Flecheiras, Fortim, e foram sucesso de venda. E agora aí o Golfville já prevendo casas no Golfville. Tem outros lançamentos também lá pelo Aquiraz Riviera. Enfim, tem muita coisa para acontecer nesse mercado imobiliário. Tony, o programa é muito rápido. Eu queria agradecer aqui a tua presença. Você tem 15 segundos mesmo. Jogo rápido, VaptVupt, para o teu recado final. Bom, obrigado por estar aqui. Eu acho que o programa é de uma importância muito grande para o mercado imobiliário, inclusive porque o segmento de construção civil é que movimenta muito esse PIB. Aproveitar e deixar a oportunidade, você que está pensando em investir em imóveis, essa é a hora. Né? Essa é a hora. Tem uma taxa que a gente nunca teve, né? Com oportunidades muito grandes e estão acabando. O estoque está acabando. Esse é o momento. Beleza, pessoal? Esse foi o programa Flash Imobiliário deste sábado. Não perca no rádio, na Jangadeiro Band News FM, toda segunda às 13 horas, 1 da tarde. E a gente se encontra aqui no próximo sábado, 9 da manhã, com mais um grande nome de nossa sociedade do mercado imobiliário do Ceará. Um grande abraço a todos.